Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Movidos pela graça e pelo conhecimento. Porque o apóstolo Pedro diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A conjunção aditiva está presente aqui. Lá no texto original está que devemos crescer na graça, carites, e no conhecimento, gnosis. E aí tem lá uma conjunção, kai, carites, kai, gnosis. Esse kai aí é e, conjunção aditiva. Uma coisa mais a outra. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Crescer na graça e no conhecimento. Então a gente precisa compreender o que é graça, o que é conhecimento e como é que a gente faz para crescer nessas duas áreas. Aí sim seremos movidos por Deus para chegar onde Ele quer que cheguemos, para sermos o que Ele quer que sejamos. Porque são duas áreas diferentes, são duas questões diferentes. E me parece que o Pedro está usando a lógica que foi usada com Samuel e que depois também foi usada com Jesus. Porque se você ler lá o livro de Samuel, no início da história de Samuel, no capítulo 2, no verso 26, diz que ele foi levado lá no templo, que era ainda o tabernáculo, entregado lá para o sacerdote, e ele crescia, diz o texto, crescia em estatura, crescia em sabedoria e crescia em graça. Depois, lá no livro de Lucas, no final do capítulo 2, quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele é levado ao templo para viver ali o ritual do Bar Mitzvah, para se tornar um filho do mandamento, a maioridade religiosa do judeu. E aí, lá no templo, ele passa por aquele ritual, continua no templo, a sua família vai embora para Nazaré, no meio do caminho, cadê o menino? E aí eles voltam para Jerusalém e Jesus estava lá, com 12 anos de idade, sentado no meio dos doutores, dando aula para eles. Eles ficam maravilhados e aí, vamos embora para casa, Jesus, vamos embora. E aí Jesus, diz o texto, era-lhes submisso, foi para Nazaré com eles. Aí termina a passagem no verso 52 do capítulo 2 de Lucas, dizendo: e crescia Jesus em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Então me parece que o apóstolo Pedro está usando essa lógica de que existem duas áreas que a gente pode crescer com Deus, que é a graça e o conhecimento. E aí o curioso é que nos dois outros textos, tanto se tratando de Samuel quanto de Jesus, a palavra usada é sabedoria. E o Pedro aqui troca sabedoria por conhecimento. E eu fui conferir no original. Você sabe que eu sou desses. E realmente, a palavra é diferente. Porque sabedoria no grego é sofia. Daí a palavra filosofia. Philos é o amor de gostar, de conviver. Philos, sofia é aquele que ama e convive e gosta de conviver com a sabedoria. Filosofia. Então, eu fui checar e realmente, nesse texto aqui, um pouco antes, o Pedro diz que Paulo escreveu as suas cartas para orientar a igreja e Paulo usava de sabedoria. Muito curioso isso. Quer conferir comigo? Olha só. Verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui a palavra é sofia, sabedoria. Mas a palavra lá do verso 18, crescer na graça e no conhecimento, aí a palavra para conhecimento é gnosis. E sofia é uma coisa, gnosis é outra.
Qual é a diferença? Vou explicar de maneira básica. Sofia é um conhecimento adquirido pela prática, pela experiência. É a sabedoria. Por isso que existe muita gente que é sábia e nunca sentou no banco de uma escola. Sabedoria é o conhecimento que vem pela prática, pela experiência. Aí a outra palavra é gnosis, que é traduzida por conhecimento. Gnosis é o conhecimento adquirido pela teoria. É o sentar e aprender. E compreender as coisas, mesmo que nunca tenha vivido-as. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Tem gente que tem muito conhecimento e pouca sabedoria. Tem gente que tem muita sabedoria e pouco conhecimento. Tem gente que tem conhecimento e sabedoria. Aleluia, louvado seja Deus. Mas são coisas diferentes. Diferentes. Então, a palavra que o Pedro usou não foi sofia, foi gnosis. Portanto, temos que crescer na graça, caritas, e no conhecimento, gnosis. E aí, o que é que isso significa para nós? E aí eu gostaria de ilustrar para vocês o que, na minha perspectiva, é a maneira mais fácil de diferenciar graça de conhecimento. Mas para isso eu vou precisar que se apaguem as luzes. E eu vou precisar de ajuda. Alguém aqui pode me ajudar, por favor, e ir lá no batistério e apagar aquelas luzes lá, todas? Alguém me ajudar ali nos disjuntores? Só um minuto aí, deixa aí só um pouquinho, que eu vou precisar de alguém aqui também para apagar as luzes dos refletores aqui do lado. Segura aí só um pouquinho, Rayara. E nós vamos apagar tudo. Segura aí, fica com medo não, hein? Estamos na igreja, estamos abençoados. Gente que tem medo de escuro, dá a mão forte aí, segura. As crianças já desceram, fica tranquilo, está tudo sob controle. Isso, Lucas, pode botar todos para baixo, aí, pronto, apagou, bênção. Pode ir, Rayara, vai, tudo. Só os amarelinhos, hein? Deixou, isso. Pode ficar aí que daqui a pouco você vai acender. Ainda está claro, né? Porque tem o data show, então não está nem tão escuro assim. Queria que desse um efeito mais black mesmo. Mas deixa quieto, pode deixar o data show, pode deixar. O que eu queria funcionou. Todo mundo sabe porque estava aceso. Todo mundo sabe que tem uma pomba aqui, não sabe? Mas está dando para ver ela agora? Não está. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um fogo. Porque nós temos fogo aqui, você percebeu ou não? Boa, Janete. Amém, temos fogo. Eu estou falando agora de forma literal mesmo, Janete. Tô simbólico não, agora é literal. Aqui o fogo, ó. Ó, fogo. O fogo, gente, ele produz iluminação. Tá vendo? Ó, eu chego perto do meu rosto, ó. Meu rosto ilumina mais, ó. Eu tiro, ilumina menos. Fogo produz iluminação, sim. Mas eu vou chegar o fogo aqui perto da pomba, ó. Vocês estão conseguindo enxergar melhor a pomba? Então? Desliga o data show para nós aí, Patrícia, por favor. Acho que vai melhorar. Aê! Agora sim. Estão enxergando a pomba? Alguns sim, outros não. Tem gente que está... Ó, olha lá, ó. Agora melhorou? Deu para ver perfeitamente a pomba? Mais ou menos, né? Isso é o efeito do fogo. Agora, eu peguei com lenço, porque está quente, tá? Está quente, muito quente. Agora eu vou usar uma luz. Conseguem ver a pomba? Melhor ou pior do que antes? E agora?
E eu estou de longe, hein? E se eu for chegando perto, ó? E se eu for chegando perto? Tá vendo aí? Só que essa aqui, ó, não esquenta. Essa aqui não esquenta, ó. Consigo ver até vocês aí, ó. Consigo ver todo mundo. Pode acender, obrigado. Qual é a diferença básica, para mim, entre graça e conhecimento? Graça é fogo, conhecimento é luz. Fogo e luz. O fogo produz o calor, e ele é muito importante para as nossas vidas. Sem fogo, a gente não faz comida. Sem fogo, a gente não faz a grande maioria dos produtos que nós usamos hoje. Se não tivesse fogo, ou a capacidade que o fogo traz de aquecer as coisas, nós não teríamos 90% das coisas que temos aqui. Porque isso aqui é feito com fogo, isso aqui é feito com fogo, tudo isso aqui é feito em moldes do plástico que usa fogo para moldar. Comida, não tem como fazer comida, só vai comer vegetal e macinho ainda. E depois de uma certa idade, que os dentes vão ficando meio fracos, meio coisa, aí fica complicado. Então o fogo é bênção, porque ele ajuda a cozinhar, amolecer os alimentos, ele ajuda a aquecer, e ele ajuda a nossa vida. E a luz também é necessária. A luz ilumina, a luz ajuda a ver, principalmente de noite. Então, na minha leitura, a orientação da palavra é que nós temos que crescer, progredir na vida, tanto na área da graça, quanto na área do conhecimento. Precisamos ter tanto fogo, quanto luz. Muito fogo e pouca luz vai queimar e não vai iluminar. Muita luz e pouco fogo vai iluminar, mas não vai aquecer. Uma vez, um grande amigo meu, amigo, irmão em Cristo, a gente se ama, se gosta e se respeita demais, embora pense diferente em muitas coisas sobre a interpretação das Escrituras. Porque, não sei se você sabe, mas é possível conviver sem concordar. É só ter maturidade e amor. E aí a gente discorda em muita coisa, mas o que nos une é maior do que o que nos separa. Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nós dois. Então, amém, estamos com a maioria ao nosso favor. Mas em algumas coisas nós discordamos, e um dia ele estava na minha casa e nós estávamos de madrugada estudando a Bíblia juntos, apesar de discordarmos em alguns pontos. E ele, reconhecendo que eu tinha mais ferramentas para extrair o sentido original das Escrituras, me procurou porque estava com dificuldade em interpretar um texto de um profeta menor. E aí foi lá em casa e a gente jantou, e a gente comeu, e a gente cantou, e a gente orou, e depois a gente estudou a Bíblia, e frequentemente eu fazia isso, virar a noite com alguém estudando a Bíblia, normal. Quando a gente gosta do negócio, passa o tempo, a gente não percebe. E aí, eu fui dando a ele a interpretação, e a gente estudando, e eu consultando lá as ferramentas para ver no original o significado das palavras, o contexto daquele profeta e etc. E ele virou para mim e falou assim: pois é, está vendo? Com esse conhecimento que vocês têm, imagina vocês com o fogo do Espírito. E aí, hoje eu responderia diferente, porque eu amadureci um pouquinho mais. Mas na época, eu fiquei mordido assim, né? E aí ele falou assim: você tem que ter mais fogo, mano. Vocês têm que ter mais fogo. E aí eu falei: então você acha que a gente só tem a luz e não tem o fogo?
a luz e não o fogo? E ele falou, é isso que eu quero dizer mesmo. Vocês têm muita luz, muita iluminação. Vocês conhecem a Bíblia toda, de trás para frente, estuda e sabe os originais, os contextos e tudo. E tarará. Por que vocês não pegam isso e botam fogo e vai explodir o reino de Deus? Aí eu disse assim para ele, se você pegar a sua Bíblia e jogar numa fogueira, o que acontece com ela? Aí ele não entendeu a pergunta, eu falei, o que acontece? Ele, vai queimar, ué. Eu falei, pois bem, você joga a sua Bíblia numa fogueira incandescente, com muito fogo, igual você está falando aí, e você volta depois de 10 horas, o que é que restou da Bíblia? Aí eu falei, aí você pega a Bíblia e bota dentro do congelador, e volta depois de 10 horas, o que aconteceu com a Bíblia? Ela está intacta. Então, meu irmão, entre um e outro, eu ficarei sempre com a luz, porque a luz não deforma as Escrituras. Porque muito fogo pode queimar e botar tudo a perder. Então eu prefiro estar dentro do congelador, frio, batendo queixo e joelho, mas com a minha Bíblia intacta, do que me render ao fogo e ser levado pela emoção e pegar este livro e queimá-lo por inteiro. Entre uma coisa e outra eu fico com a luz, porque ela não deforma as Escrituras. Mas eu me deparei com esse versículo. E aí o Pedro esbofeteou a minha face e disse assim, o ideal é ter os dois, de maneira equilibrada e saudável. E aí eu falei, tudo bem, Pedrão. Então, meu querido, para concluir, quero dar-lhes algumas dicas. Sobre graça, você precisa pensar no fogo, você precisa pensar no joelho, você precisa pensar no coração, pois isso é relacionado à graça que precisamos crescer. Então, quando a Bíblia diz que temos que crescer na graça, temos que crescer no fogo, temos que nos aquecer mais. Temos que ser mais dispostos a queimar por algo que venha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fogo tem a ver com joelho, tem a ver com coração, tem a ver com oração, tem a ver com piedade, tem a ver com humildade, tem a ver com generosidade, tem a ver com renúncia, tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade, tem a ver com aquilo que nós fazemos com Deus, que não é necessário sentar para aprender. É o que a gente vai aprendendo na vivência, na experiência. Isso é crescer na graça. Crescer no relacionamento com Deus. Crescer nas conversas com Deus. Crescer na sensibilidade de ouvir a Deus. Isso é crescer na graça. Crescer no tempo em que passamos a sós com o Senhor. Crescer na profundidade em que nos relacionamos com Deus. Isso é crescer na graça. É termos cada vez mais tempo de busca a Deus. Crescer na graça é subir o monte, sem ter hora para descer, e lá buscar ao Senhor, até que Ele fale conosco. E aqui eu estou falando de maneira poética e metafórica, não necessariamente literal. Mas se quiser, pode subir também. Agora, se quiser ir no vale, quiser dentro da praia, quiser no vaso sanitário do banheiro da sua casa, o efeito é o mesmo. Tá? Porque o poder não está no lugar que ora, o poder está no Deus que ouve a oração. Então isso tudo é crescer na graça. Precisamos? Sim. Precisamos. Estar mais sensíveis para que o Senhor, através do nosso coração e através do seu fogo, porque sim, Deus é fonte de luz, mas também é fonte de calor. Porque em Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista diz, eu vos batizo com água. E por isso nossa denominação é batista, porque a gente seguiu o modelo dele de mergulhar as pessoas.
Num tempo em que todo mundo só jogava aguinha na cabeça, surgiu uma turma lá na Europa que falou, não, nós não vamos jogar aguinha não, nós vamos dar um tibum no povo. Então eles batizam, são os batistas. E aí pronto, ficou, tá aí. O João Batista estava no Jordão batizando as pessoas, de repente ele viu o primo dele vindo lá, Jesus. E aí ele gritou, meu primo, aí vem, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E aí Jesus chegou na beira do rio e falou, então João, eu vim para batizar. Aí ele, você batizar? Você é doido, rapaz? Esse batismo aqui é para arrependimento. Esse batismo aqui é para essa raça de víboras, que não querem se arrepender, esses religiosos miseráveis, que não cresceram na graça de Deus, cresceram muito no conhecimento. Eles conhecem as escrituras de trás para frente, de frente para trás, entra e sai de sinagoga, entra e sai do templo, sabe tudo, conhece tudo, mas não cresceram na graça de Deus. O batismo é para eles. Aí Jesus fala, não, fica tranquilo, tem que cumprir toda a justiça, vou batizar sim. Mas Jesus, eu não sou digno nem de desatar a sandália do seu pé, eu vou te batizar? Sim, vai batizar, porque tem que simbolizar o que eu vou fazer depois de maneira plena na cruz. Aí em Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista diz assim, vira para os víboras e diz, eu batizo vocês com água, mas após mim, se referindo a Jesus, virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está escrito lá. E aí chegou num período lá do seminário, que eu tinha que escolher um tema para fazer a minha monografia, o meu trabalho de graduação. E aí eu encasquetei nesse versículo. E a minha monografia foi o batismo com o Espírito e o fogo. E eu fiz uma exegese desse versículo e rendeu dezenas de páginas só desse versículo. E eu não pesquisei nem 10% do que tinha. E aí, meus queridos, eu me dei conta de que Deus age em nós, iluminando a nossa mente, mas também aquecendo o nosso coração, trazendo fogo para as nossas vidas. E aí, o que é que o fogo faz com aquilo que é jogado nele? Algumas coisas. Primeiro, ele deforma. O fogo deforma as coisas, né? Sabia que Deus quer deformar a gente? O problema é que a gente só pensa em deformar no sentido ruim, negativo e pejorativo. Mas ai de mim se eu continuasse na mesma forma que eu nasci. Ainda bem que Deus me pegou e me deformou. Me moldou pelo fogo. Eu fui derretendo e Ele foi moldando. Fui derretendo e Ele foi moldando. Até chegar, e ainda não chegou, mas está no caminho, aonde Ele quer. Outra coisa que o fogo faz é purificar. Você pega lá um mineral qualquer e joga no fogo. Se for precioso, vai queimar o que é impuro e vai brilhar o que é puro. Se for uma pedra, se for um metal precioso, imediatamente após a limpeza do fogo vai brilhar e você separa facilmente, depois de passar pelo fogo, o que não vale nada, o que é só terra e o que é metal precioso. O fogo purifica. O fogo também aquece. Quem nunca esteve na beira de uma praia com um vento gelado, ou num sítio, num frio, e aí pegou uns toquinhos e botou um fogo, e aquilo foi aquecendo, e o lugar que estava inóspito, muito desagradável pelo vento frio, agora passa a ser aconchegante, porque o fogo está aquecendo aqueles que estão ali. O fogo causa um juízo, porque ele julga o que é do que não é. Vamos saber se isso aqui é pau ou é ferro? Vamos, joga no fogo. O apóstolo Paulo diz que naquele dia, se referindo à segunda vinda de Cristo e o juízo, todos serão levados à presença de Jesus e Ele vai botar fogo nas nossas obras. Tudo que a gente fez em nome dEle, ou não, vai receber o fogo. Claro, é uma metáfora, mas está querendo passar uma mensagem, o juízo. Aí o Paulo disse assim, tem gente que vai entrar na eternidade
cheio de coisas preciosas, porque elas vão passar pelo fogo. Tem gente que vai entrar todo chamuscado, com a mão na frente e outra atrás, e só pela graça, porque era tudo palha e queimou tudo. Está escrito. É Bíblia. Então, queridos, precisamos crescer na graça. Isso significa, precisamos pular mais no fogo de Deus. E com isso eu não estou me referindo a emocionalismo, estou me referindo ao aquecimento que Deus dá, estou me referindo ao juízo que Deus traz, e estou me referindo à deformação que o fogo de Deus causa no nosso caráter. Crescer na graça, portanto, significa se tornar cada vez mais parecido com Jesus na sua piedade e santidade. Crescer na graça, no favor imerecido de Deus. Mas quem sou eu para me parecer com Jesus? Por isso que é crescer na graça. A gente não merece nada mesmo, não. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu fui pregar na cidade onde minha mãe mora, cidade de Tombos, em Minas Gerais. Era o aniversário de 100 anos daquela igreja, e eu tive o privilégio, a bênção, de ser preletor ali, e falei no sábado à noite, falei no domingo pela manhã, e ia falar no domingo à noite. E a cidade ficou empolvorosa, porque tinha muito tempo que eu não ia lá, e quando eu morei lá, eu era, tinha uma forma, e agora eu estava voltando deformado, e aquilo assustou muita gente. E no domingo à tarde, depois do almoço, eu saí atrás de um amigo meu de infância. A maioria ou estava preso, ou tinha morrido. É sério. Mas esse ainda estava vivo. Ainda, porque agora já não está mais. Meses depois desse episódio, ele veio a falecer. E eu fui atrás dele. E eu fui na casa dele, e a irmã dele, mais velha, falou assim: se você quer fugir dele, fica aqui. Que aqui é o último lugar que ele vem. Aqui é o lugar que você menos vai encontrar ele. Eu falei, então onde que eu acho ele? Ela falou, lá no bar do Socreso. Ou no bar do seu Darcy. Se ele não tiver em um, ele está no outro. Se ele não tiver no outro, ele está no um. É só lá que ele fica. E aí eu fui. Passei no Creso, ele não estava. Cheguei no Darcy, ele estava. Sentado lá, copinho com um negócio amarelinho assim, e ele com a perninha cruzada, me olhou e falou, nu, você virou um elefante. Porque eu era pequenininho, magrinho, né? Aí eu, qual é? Aí chamei ele pelo apelido, porque, infância e tal, e ele também me chamou pelo apelido, que era Diabo Louro. E aí a gente se cumprimentou, e eu falei com o seu Darcy. Aí o seu Darcy, seu Manu, eu estudei com o filho dele, o Darcyzinho. Sou o Manu, seu Darcy, tudo bem? Tudo bem, rapaz, não sei o que, você mora onde? Não sei o que, lá. Me dá uma ficha aí. Peguei uma ficha de sinuca, porque intencionalidade. Me dá uma ficha de sinuca aí. Tem gente que escandaliza, problema de vocês, sinuca. Dá uma ficha aí. Peguei e vamos jogar uma sinuca, porque daquele contexto ali, a única coisa que eu podia fazer junto com eles era jogar a sinuca. O restante era bem complicado. Então, vamos para a sinuca. Aí, e estão me pagando ficha baratinha, ficha de sinuca lá, muito barato, tudo lá é muito barato. Aí, vambora, sinuca e tal. E aí joga uma, melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7. Lá chama nega, né? A nega de 3, a nega de tal. E tome na sinuca e corta e tá. Aí, quando chegou no ponto que eu tinha intenção, eu abracei ele e falei, vamos dar uma volta comigo? Quase falei o apelido dele. Quero falar, não, enfim. Entra aqui, aí, rapaz, como é que está lá a cachoeira, como é que está lá a fábrica de doce e tal, eu não lembro direito o caminho, você pode me levar lá? Vamos lá comigo. Você está entendendo, né? Aí ele entrou no carro, nós fomos lá na cachoeira, sentamos, e eu estou esperando o negócio passar, porque ele estava meio, desde cedo, em jejum, só mamando a branquinha. Aí vamos comer um negócio. Eu falei que ele vai comer, vai melhorar. Aí paramos lá num barzinho, me dá uma batata frita. E come batata frita e tal. Ele foi melhorando. Aí eu falei, rapaz, eu quero que você
vai comigo num lugar hoje. Aonde? Eu falei, na igreja, cara, eu vou pregar lá na Igreja Batista. Aí ele, não acredita, você, mano? Eu falei, rapaz, você não sabia não? Eu converti, cara. Você tá doido? Né? Bem que eu vi, mesmo que você não bebeu nada lá no seu Darcy, que, rapaz, eu falei, não só converti, como eu sou pastor. Aí ele, eu quero ver isso. Falei, então vamos embora. Aí para não perder, porque sabe como é que é, né? Esses peixes muito ariscos, você dá mole, ele vai com anzol e tudo. Para não perder a oportunidade, eu fui com ele na casa dele e falei, vai lá, toma um banho e volta, eu vou te esperar aqui. Aí ele, não, pode ir que eu vou. Eu falei, não, vou te esperar aqui. Aí fui conversando com a irmã dele, com o sobrinho dele, todo mundo me conhecia. Eu falei, vai lá tomar um banho. Aí ele entrou, a irmã dele virou para mim e falou assim, por que você está fazendo isso com ele? Que interesse você tem? O que é que ele pode te fazer? O que é que ele pode te retribuir? O que é que ele pode te ajudar? Você está querendo levar ele para trabalhar com você? Aí eu falei, não estou querendo nada. Ela falou, como assim nada? E aí, a essa altura do campeonato, eu já tinha pagado comida para ele, eu já tinha dado um dinheiro a ele, eu já tinha comprado roupa para ele, eu já tinha feito a festa com ele. E ele chegou em casa e contou lá para o pessoal, e eu estou na minha, não vou ficar falando nada que eu estou fazendo. Mas a menina percebeu, e a mais velha, que era meio ranzinza, e convenhamos, ela não gostava de mim do passado, que eu tinha feito um negócio errado com ela. Mas eu sou uma nova criatura agora. Ela ficou indignada, porque ela queria saber qual era o propósito, o motivo de eu estar fazendo aquilo. E ela virou, aí depois que ela viu que não tinha mais jeito, ele saiu de banhozinho tomado e espirrou um avanço e veio. E aí ele veio dando a volta, entrou no carro, eu entrei no carro, ela veio assim, ó, na porta do carro, olhou dentro do meu olho e falou assim, você sabe que essa praga aí não vale nada, né? Aí eu falei, eu também não. Também não vale nada não. Ou você esqueceu quem eu era? Aí ela, pois é. Então por que você está fazendo isso com ele? Eu falei, porque eu estou querendo imitar Jesus. Aí ela olhou para mim e falou assim, quem é você, mano, para imitar Jesus? Para ser igual a Jesus? Eu falei, então, eu não sou ninguém, não mereço nada, mas foi isso que ele me pediu para fazer o que ele faria, e é isso que Jesus faria com seu irmão, e é o que eu estou fazendo. Naquela noite, irmãos, naquela noite, que alegria de contar isso, porque eu vivi isso, eu posso contar. Se não tivesse vivido, não podia contar, a não ser que eu fosse mentiroso, e a minha esposa está ali de testemunha, que estava junto comigo na ocasião. Naquela noite, ele foi à igreja e ele aceitou Jesus. Eu preguei, fiz o apelo, ele levantou a mão, chamei, ele veio à frente, me abraçou em lágrimas, eu chamei o pastor, falei, abraça ele, cuida dele como se fosse de mim, ele é meu amigo de infância, é o último que restou. Cuida dele, ajuda ele, arruma um emprego para ele, faz alguma coisa, mas tira ele daquele maldito seu Darcy. E aí o pastor, deixa comigo. E aí, irmãos, eu fiz um negócio, eu não precisava falar aqui, eu podia agora, vamos passar por conhecimento e terminar e acabou. Não precisava falar, mas eu quero falar. Entendeu? Não é que eu preciso, você não precisa concordar nem discordar, eu só vou falar porque é o que aconteceu. E comigo não tem essa, fala e ponto. Eu fui lá no seu Darcy. E aí, se você tem maturidade, se você é crescido na graça e no conhecimento, você vai entender o que eu estou querendo dizer e qual era a minha intenção. Porque esse rapaz já não tinha mais estômago, já não tinha mais fígado, aidético, um palito, acordando em jejum, indo para a porta de um boteco, e de golinho em golinho, porque emprego ninguém dá, mas cachaça todo mundo oferece. E tomando cachaça o dia inteiro em jejum,
porque brigado com as irmãs, e as irmãs não faziam comida para ele de raiva, e aquela confusão toda, e ele ficava o dia inteiro naquele boteco tomando cachaça, se matando mais ainda. E eu, para ajudar, sabe o que é que eu fiz? Foi um ato assim, de amor. Entenda como você quiser. Mas para mim foi um ato de amor, para ajudar um amigo. Eu falei, a alma dele está resolvida. O espírito dele está resolvido. Eu fui um agente de Deus para mudar a eternidade dele. Ele aceitou Jesus e eu creio que foi de verdade. E ele vai estar lá no céu quando chegar lá. Mas eu preciso dar um tempo a mais de vida para que o testemunho dele possa alcançar e impactar outros. E aí eu tive uma ideia maluca como eu sou e agi plenamente em amor. Eu fui lá no seu Darcy. Peguei um dinheiro bom, e falei, seu Darcy, eu quero deixar aqui pago. Dava mais ou menos uns 6 meses de vinho pago para ele. Falei o nome dele, todo mundo conhecia o apelido. Falei, aqui, seu Darcy, eu quero contar com a honestidade do senhor. Toda vez que ele chegar aqui, o senhor não dá cachaça a ele, porque ele está morrendo. Ontem nós fomos comer uma batata, ele passou mal, vomitou verde fluorescente do meu lado. Ele já não tem mais fígado, tá? Não dá cachaça a ele. Eu vou deixar esse dinheiro aqui com o senhor, e toda vez que ele chegar e pedir a cachaça, eu falo, não, deixar aqui pago para você um vinho, porque o negócio dele é beber. E o vinho é muito menos agressivo. Então o senhor bota um copo de vinho e deixa ele beber. E o senhor desconta desse valor. Vou deixar meu telefone. Quando esse valor acabar, você me liga e eu deposito mais. E você não vai mais servir cachaça para ele. Dá vinho, pelo menos. Se ele não aguentasse segurar e vir aqui, dá um vinho. E eu fiz. E ele foi bebendo vinho. Até que um dia, eu recebi a notícia de que ele tinha falecido. Eu fiquei triste. Por um lado. Por outro, eu fiquei muito alegre. Porque eu quero crer que a decisão que ele tomou naquela noite foi verdadeira. E ele teve um encontro com a graça de Deus. Porque ainda que a irmã dele não compreendesse, quem sou eu para ser Jesus para ele? Eu não sou ninguém, eu não mereço nada, mas eu estou crescendo na graça. Isso é crescer na graça. Para isso, você não precisa de seminário, para isso você não precisa de EBD, para isso você não precisa de sentar, você não precisa nem saber ler. Para isso você só precisa estar entregue a Deus e deixar que o fogo dele queime no seu coração, para que você seja agente dessa graça, que vai queimar outros e chamuscar, para deformar e para levar para o céu, pela graça. Mas o Pedro não parou na graça. Ele diz que tem que crescer na graça e no conhecimento. E aí, meu irmão, não adianta ter só fogo. Tem que ter a luz. Porque o fogo, ele aquece, mas ele não ilumina como deveria. Você só está vendo essa pomba agora com muito mais qualidade do que aquele momento que estava escuro, porque tem ali muita luz. Então existem algumas coisas na palavra de Deus, existem algumas coisas no caráter de Deus, existem algumas coisas no propósito de Deus, que a gente não entende bem, não é por falta de inteligência, é por falta de luz, conhecimento. E aí a salvação é pela graça, mas o conhecimento tem um preço. O conhecimento tem um preço, irmãos. A salvação é pela graça. Pela graça. Te alcança, você crê, você se arrepende, você está salvo. Salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Amém. Está resolvido o problema. Mas o conhecimento não é pela graça. Só a salvação que é pela graça. Todo o restante exige de nós um esforço, exige de nós uma busca. Então, se graça tem a ver com fogo, joelho, coração,
Luz tem a ver com os olhos e com a mente. Tem a ver com o cérebro da gente. Porque a Bíblia nos instrui para a vida que precisa de algumas coisas do coração, mas que precisa, em algumas ocasiões, de coisas da mente. Nem tudo se resolve com oração. Nem tudo se resolve com piedade. Nem tudo se resolve com o relacionamento, a intimidade. Você pode ser assim com Deus, assim com Deus. Você entra no seu secreto e você ouve Ele falando de maneira audível e clara ao seu ouvido. Isso não será suficiente quando você sentar para fazer um concurso e desejar passar. Não adianta. Pastor, ora por mim que eu vou fazer um concurso. Primeira pergunta que eu faço, você estudou? Posso orar e creio que o que Deus pode fazer é te fazer lembrar do que você estudou. Agora, se você nada estudou, não sei se vai adiantar a oração. Porque aí nós estamos na área do conhecimento, que ajuda na vida, inclusive espiritual. É luz. Como que eu vou caminhar sem luz? Como que eu vou enxergar as coisas de Deus com nitidez sem luz? Não tem como, irmãos. Então, conhecimento tem a ver com observação, tem a ver com imitação, porque a gente começa a aprender imitando. Geralmente, no início, a gente observa e imita, e aí a gente vai aprendendo. Conhecimento tem a ver com leitura. Conhecimento tem a ver com repetição, conhecimento tem a ver com tentativa e erro, e tentativa, e erro, e tentativa, e erro, até alcançar o conhecimento. Há quem diga, inclusive, que Thomas Edison, o cara que inventou a luz elétrica, tentou mais de 100 vezes e fracassou. E aí tem gente que diz, não sei se isso é real, verídico, mas há literaturas que dizem que Thomas Edison, toda vez que tentava inventar a luz e fracassava, dizia assim: descobri mais uma maneira de como não fazer uma luz elétrica. E aí ele tentava diferente. Dava errado. Descobri mais uma maneira de como não fazer uma luz elétrica. E tentava diferente. Até que ele acertou. Isso é conhecimento. É repetição, é tentativa, é erro, é resiliência, é perseverança, é não desistir no erro, é não desanimar no fracasso. Eu fiz uma prova, não me saí bem, vou fazer de novo, não me saí bem, vou fazer de novo, não vou estudar mais, vou fazer melhor, vou me atentar mais, vou me esforçar mais, vou aprimorar mais. Isso tem a ver com conhecimento. E a Bíblia está dizendo que a gente tem que crescer nessa área também. Porque para tudo que nos cerca é necessário conhecimento. Alguns vão sair daqui agora e vão entrar num carro, e vão dirigir até sua casa, ou até um restaurante, uma pizzaria, não sei. Para mover o carro até o seu destino é necessário um certo conhecimento. Não é todo mundo que entra e dirige. Conhecimento. Para permanecer casado de maneira saudável, é preciso, em alguns momentos, conhecimento. Nem tudo se resolve com oração, nem tudo se resolve com jejum. Tem que conhecer, tem que entender, tem que ser perseverante, tem que sentar com humildade para aprender. E aí a gente esbarra num negócio que que reverberou ao longo de toda essa série. A questão da soberba. Quem acha que sabe, nunca vai aprender. Ele acha que sabe. Não vai aprender. Então, para crescer no conhecimento, nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer que não sabemos tudo. Dá para aprender com tudo e com todos. Com tudo e com todos. Dá para aprender com um bebê, dá para aprender com uma criança, dá para aprender
dá para aprender com uma pessoa à beira da morte. Eu já tive grandes lições visitando pessoas numa UTI, entubados, que morreram minutos depois. E eu tive grandes lições com essas pessoas. Se uma pessoa entubada numa UTI pode me ensinar alguma coisa, qualquer outra pode. Eu preciso crescer no conhecimento. Eu preciso entender a vida. E para isso, além da humildade de reconhecer que não sabe, vem uma outra característica que é fundamental, que é a curiosidade. Tem gente que não aprende, não é porque não tem facilidade, não é porque não é inteligente, não é porque não tem condição ou capacidade, é porque não tem curiosidade. Ah, não, mas senta aqui que eu vou te ensinar um negócio, porque no grego diz, lá vem um pastor, esse negócio de grego. Eu não estudei, eu não vou aprender negócio de grego. Você mesmo está se privando de aprender. Não é que você não tem capacidade, é que você não tem curiosidade. Porque se você sentar e falar, pastor, me ensina esse tal desse grego aí. Esse tal dessa gnose que o senhor falou que é conhecimento, gnose, não estou entendendo, o senhor me explica. Se você se abrir para a possibilidade, eu duvido que você não aprende. Só que a gente tem também preguiça. Preguiça de aprender, preguiça de ler, preguiça de pesquisar, preguiça de investir tempo para conhecer mais as coisas. Preguiçosos nós somos, e é pecado, tá? Vai trocar uma ideia com a formiga, para você ver. Crescer na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento. Luz e fogo. As duas asas para decolar na vida cristã. Só graça vai voar, mas tudo torto. Só conhecimento vai voar, mas tudo torto. Muito conhecimento sem graça geralmente desemboca num legalismo. Eu sei tudo, eu conheço tudo e vou condenar você com o meu conhecimento. Ou vou humilhar você com o meu conhecimento. É o voo torto. Muito fogo e pouca luz. Eu sei, eu estou sentindo aqui que é isso. E aí começa a falar abobrinha. Porque muito fogo, pouca luz. Aí começa a queimar aquilo que deveria ser o objeto do conhecimento, aí voa torto também do mesmo jeito. Muita graça e pouco conhecimento. Geralmente desemboca num emocionalismo. E fala abobrinha, e faz abobrinha, aí o tempo passa, se arrepende. Mas já fez. Muito conhecimento, legalismo. Muita graça, emocionalismo. Os dois causam arrependimentos no futuro. Porque os dois voos são desequilibrados. Qual é o ideal? As duas asas, batendo equilibradas, batendo juntas. Fogo e luz. Graça e conhecimento. É subir o monte, descer cheio de Deus e falar, assim diz o Senhor, nas Escrituras, no original, diz assim, o que Deus está falando é assim, está escrito, confere comigo, porque lá em Corinto era assim que era, porque eu pesquisei na história, na linguagem, na política, na economia, na religião, então Deus está dizendo que é isso, cheio do fogo, ministrando a luz, aí a mente é iluminada, o coração é aquecido, e aí o ser de forma integral é alcançado pela graça. E aí começa a fazer sentido e palpitar o coração. Não adianta falar só o coração. Falar de maneira poética, de maneira emotiva, e tocar o coração e com isso levar a algumas tomadas de decisões. Não adianta. Não adianta também falar só a mente. Um tantão de informações que no final das contas não vão desembocar em nenhuma prática. Então o ideal é o equilíbrio. E esse é o meu desafio aqui. Toda quinta, todo domingo, ou em qualquer outro lugar que eu esteja. Aliar a luz com o fogo. Juntar o conhecimento que Deus tem nos dado
com o fogo do Espírito para fazer o que Deus quer que seja feito. É conhecer as Escrituras de maneira tão profunda que, ao ouvir uma simples palavra, ter discernimento para dizer: isto não provém do Senhor. E, ao mesmo tempo, ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor que, ao ouvir uma frase, ainda que ela pareça descabida, dizer: esta é a direção que o Senhor está dando. E, de vez em quando, cometer loucuras. Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Tem gente que sabe muito e não produz nada, porque é muita luz e pouco fogo. Tem gente que é animado, que é avivado e que tem muito fogo, mas pouca luz, aí vive botando os pés pelas mãos e se arrependendo depois. O que Deus quer de nós, segundo as Escrituras, é que cresçamos nessas duas áreas. O que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus, é que você tenha essas duas asas, bem fortalecidas, bem crescidas, para alçar grandes voos com Deus e para Deus. Invista em crescer na graça. Busque a Deus, ore mais, jejue mais. Escolha um negócio da sua vida assim que você tem dificuldade de abandonar e fala: para a glória de Deus, vou parar com isso. E para por um tempo. Você vai ver o quanto isso vai te fazer bem espiritualmente. Cresça na graça. Busque mais o Senhor, tenha mais intimidade com Deus. Passe mais tempo conversando com Ele. E cresça no conhecimento. Leia a sua Bíblia. Estude a sua Bíblia. Se tiver dúvidas, o meu maior prazer é te ajudar a tirar. De madrugada, de manhã, de tarde, de noite, fisicamente, pessoalmente, virtualmente. Meu maior prazer é quando o meu telefone recebe uma notificação de madrugada, alguém com uma dúvida da Bíblia. O meu maior prazer. Eu troco facilmente uma noite de sono por uma aula das Escrituras. A hora que for. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Sua igreja tem 4 pastores, um seminarista, vários ministros, gente que estudou, gente que conhece, professores de EBD que são bacharéis em teologia. Se você não crescer no conhecimento é porque você é sem vergonha. Não é por falta de oportunidade, não. Tem pregação no domingo, tem um pequeno grupo na terça, tem culto no domingo, tem culto quinta-feira, às vezes tem sábado, tem a sexta free dos adolescentes, dos jovens, um monte de coisa para crescer na graça e no conhecimento. E se você não está alçando voos, porque você não está aproveitando as oportunidades.